Muito bom dia para você que já está aqui pronto junto com a gente assistindo ao Estilo de Vida. Hoje são dia 8 de março e é o Dia Internacional das Mulheres. Eu já começo o programa parabenizando a todas nós mulheres que estamos sempre desenvolvendo aí essa sociedade do nosso jeitinho peculiar. Tem algumas que são um pouco mais calmas, outras são um pouco mais agressivas, mais bravas mesmo, já chegam chegando, e tem aquelas tímidas que também conseguem conquistar o seu espaço a seu modo. O importante é que nós consigamos nos reconhecer da forma que nós somos e também estejamos assim satisfeitas com aquilo que a gente vem construindo ao longo do tempo, né? E hoje nós vamos conversar, logicamente, sobre nós mulheres. Nós vamos fazer todo um percurso aí pelo ambiente feminino, mas se você é homem, não precisa desligar a televisão, porque você também é o nosso convidado do dia. Afinal de contas, vocês também precisam saber como lidar com essas mulheres, e quem tem filha também precisa saber sobre o universo feminino, e mesmo assim, a mulher é um mundo muito interessante de se descobrir, é um mundo muito interessante da gente, digamos que, investigar, e é por isso que eu estou te convidando hoje para continuar comigo também. É óbvio que você já percebeu que existe alguma coisa de novo aqui no nosso estúdio. Nós estamos de casa nova e tudo isso é para te acomodar melhor. Então você já pode enviar sua participação para a gente através do WhatsApp, dizendo se você está se sentindo um pouco mais aconchegado aqui no nosso cantinho, se você está se sentindo um pouco melhor, se você gostou das nossas novidades, das nossas mudanças e aquilo que você ainda acredita que a gente precisa acrescentar aqui no seu estilo de vida. Então, qual é o número que você pode enviar todas as suas participações? É o 92 código de Manaus 98111 4512. É o nosso WhatsApp. E além disso, você também pode enviar as suas participações do dia. Mas nós também temos a nossa fanpage, que é uma rede social que não pode ser esquecida. Então é o nosso www.facebook.com/estilovida. Você encontra todas as nossas informações, vai encontrando tudo aquilo que a gente vai colocando nos bastidores do programa, quando o programa vai começar, quando o programa já acabou, da forma que a gente vai construindo esse programa, você vai acreditando, você vai, se informando, você vai sabendo de tudo que está acontecendo também. Então tudo aquilo que acontece através dos bastidores, que não acontece ao vivo todos os dias, você descobre através da nossa fanpage. E se você ainda não decorou o endereço, anota, não perde seu tempo, e já está na hora de você decidir acompanhar a gente através desse meio também. Se você quiser enviar suas participações através da fanpage, sinta-se à vontade. Também pode enviar para a gente, inclusive, sugestões de pauta. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Gerson Mourão. Ele é presidente da Associação Amazonense de Câncer de Mama, é ginecologista, mastologista, e vamos conversar sobre o universo feminino, né? De que forma que essa mulher se constrói mulher, como que ela chega até a fase mulher, o que é a menarca? Você sabe o que é a menarca? Nós vamos conversar sobre tudo isso. Se você já começava a enviar a sua participação para o número que eu dei logo no início do programa. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado pela oportunidade de a gente vir conversar um pouco em um dia tão importante, porque é um dia que marca a transformação no mundo inteiro, que é a transformação da mulher, a mudança de status que vocês tiveram. O doutor já confessou pra gente que ele adorou nosso cenário novo, né? Sem dúvida. Bem regionalizados, estão de parabéns. Me sinto bem mais à vontade agora aqui dentro. Se a gente conseguiu agradar já o nosso entrevistado, provavelmente nós estamos te agradando em casa. Não esquece de mandar a sua opinião pra gente. Então, pra gente começar, o que é a menarca? Menarca é a primeira menstruação de uma mulher, né? A primeira menstruação. E a partir daí, a menarca tem 2 significados. Não é só o sangue que sai do corpo da mulher. É muito mais do que isso. Naquele momento que a mulher menstrua pela primeira vez, é um momento que está sinalizando a possibilidade dela engravidar. A primeira coisa, tem que ficar em alerta, a primeira menstruação. Segunda coisa, é a partir desse momento que ela menstrua, é que o corpo dela vai se transformando em mulher. Ou seja, os seios vão aumentando, o bumbum vai modificando. Então, é um momento de transformação, né, quando você vê a primeira menstruação. E eu queria dizer que tomem cuidado com a primeira menstruação. Você pode, a partir desse momento, engravidar. E isto é uma preocupação nossa. Para vocês terem uma ideia, existe um fato histórico de uma peruana chamada Lina Medina, que ela menstruou aos 3 anos e engravidou aos 4. E teve, obviamente, uma parto cesariana, nasceu uma mulher com 3,2 kg. Para você ver que no momento em que ela menstrua, a partir daquele momento, independente da idade, ela está apta a engravidar.
Gente, nós já temos participação dos nossos telespectadores em relação ao nosso cenário. E é o Jairo Santos de Porto Velho, Rondônia. Ele diz o seguinte: o cenário está bonito e, aliás, tudo fica bonito perto de você. For muito obrigada pela parte que me toca, né? Já começamos o Dia da Mulher bem. E ele manda um abraço também a todos do Estilo de Vida. Muito obrigada, Jairo. Que bom que nós conseguimos te agradar de alguma forma. E que bom que você já se manifestou assim. É assim que eu gosto, sabe, doutor? Quando os telespectadores já se manifestam, logo no início do programa começam a construir junto com a gente também. Então não esquece, se você quer saber alguma coisa sobre o universo feminino, se você quer saber alguma coisa sobre o nosso assunto do dia, começa a enviar suas participações. Então quer dizer que a mulher já pode engravidar a partir do momento que ela menstrua. Menstruou, cuidado. Em relação a essas mulheres que acabam não se prevenindo e engravidam muito cedo, né? Essa gravidez precoce, isso é um problema. É um problema sério porque, veja um detalhe, o que marcou na década de 60 a revolução sexual foi permitir que, por exemplo, que uma pessoa, uma mulher como você, hoje estivesse dominando um programa como esse, não um homem sentado aqui hoje me entrevistando. Mas há 40 anos atrás, todas as universidades, onde você pode imaginar, era dominado, como você falou muito bem, pelo universo masculino. Então foi a partir da década de 60, quando nós tivemos dois grandes eventos. A revolução social, sexual e política, que foi da mulher. E a segunda grande revolução, sabe qual foi? O aparecimento da pílula anticoncepcional, que nós estamos esquecendo. Que há 40 anos atrás foi essa pílula que permitiu que a mulher dissesse: não, eu vou engravidar hoje, não, eu vou engravidar daqui a 30 anos. Entendeu a grande descoberta que foi a pílula? Então, aonde que eu quero chegar? Uma mulher que engravida com 14 anos é como se ela estivesse destruindo toda uma história que vocês construíram de não engravidar tão cedo para não atrapalhar seus estudos e avançar num país que está nesse momento tão desacreditado. Quando a gente fala sobre a menarca, normalmente algumas meninas relatam que foi assim. Teve a menarca, né? Aconteceu a primeira menstruação, normalmente algumas caracterizam como um borro de café, diz que parece uma borrinha de café. E aí você se assusta, né? Algumas meninas se assustam, meu Deus, eu nunca vi isso, o que é isso? E depois de um tempo, essa borrinha de café não aparece mais. Parece que fica algum tempo, alguns meses até, sem aparecer. E só depois a gente começa a menstruar mesmo regularmente, da forma que sempre acontece. Por que essa pausa inicial acontece? O que acontece é o seguinte: o organismo, quando a mulher menstrua pela primeira vez, é como se o teu ovário, se o teu corpo estivesse aprendendo a menstruar. E esse aprendizado pode levar em torno de 1 ano. Por isso é que nós não aconselhamos ninguém usar o hormônio para tentar regularizar o ciclo dessas mocinhas nessa faixa etária. Ou seja, é um aprendizado do organismo ali. Nessa faixa etária, então, o ciclo ainda não é regular. Não é regular. E é normal que isso aconteça. É normal, normalíssimo. E a partir de quando a gente torna esse ciclo regular ou é naturalmente que acontece? Não, normalmente depois de 1 ano ele tende a se normalizar. Então, se você passou 1 ano, 2 anos e ainda não é... Aí você procura uma orientação. Daí, nesse caso, os hormônios são aconselháveis. Podem ser aconselhados, podem. A partir do momento que a mocinha passa pela menarca, o que a gente precisa dizer para ela, por exemplo? Socialmente, a gente sabe que é um marco importante, né? E o que eu devo, por exemplo, eu sou mãe, tenho uma filha de 12 anos, 13 anos que menstruou, e o que eu preciso, o que a minha filha precisa saber, ginecologicamente dizendo, né? Assim, digamos que quando eu levo no ginecologista, existe aquele trabalho de casa também que eu preciso fazer, e nesse momento, o que eu preciso? Você puxou uma coisa muito interessante. Eu acho que isso faz parte de um aprendizado social. Eu tenho notado nesses últimos 10 anos que as mães, elas tendem a levar as filhas junto com elas, como se elas estivessem ensaiando que a filha visse como é que é feito um exame. Eu acho isso muito interessante por parte das mães. Então, essa é a mensagem. A mãe, se possível, essas mocinhas de 10, 11 anos, já começa a acompanhar ela numa consulta, para ela começar a sentir qual é o panorama e algumas vezes os dramas que tem que ser vivido por ali. Obviamente, cada uma vai construir sua história. Mas a coisa que eu sempre procuro aconselhar é: menstruou, cuidado com gestação. Esse é o ponto principal. Isso não é precoce, então? Começar a preparar as meninas desde bastante cedo não é precoce? Não é precoce. Porque você tem que entender que as mulheres hoje estão engravidando muito cedo. Muito cedo. Você vê jovens de 13, 14 anos grávidas. E, portanto, até certo ponto atrapalhando essa trajetória social
cultural e econômica dela. E normalmente se diz mesmo, né, doutor, que é melhor prevenir do que remediar. Então, Sem se você dúvida, ensina antes... Principalmente nisso aí. Principalmente. Aqui na nossa região, qual é o quadro que a gente tem? As mocinhas costumam ir ao ginecologista muito cedo, elas já estão sendo preparadas desde cedo. O senhor disse que já tem visto esse quadro mudar um pouco e, enfim, avançar nesse sentido. Mas quando a gente fala, por exemplo, das comunidades ribeirinhas, quando a gente fala mesmo dessas pessoas que não têm tanto acesso como nós que estamos na cidade, que estamos mais próximos mesmo da tecnologia, elas têm esse cuidado nesse sentido? Tem, mas não tanto. Então, isso eu acho que é um trabalho que tem que ser rapidamente mudado dentro do nosso estado. Nós temos aqui dentro da nossa maternidade, essa informação que eu tenho visto constantemente, a gestação muito precoce. E isso é muito difícil para o nosso estado. Né? Nós temos que mudar rapidamente essa questão. E a falta de informação, como a gente está conversando, não vem só do governo, né? Vem de casa também. Primeiramente de casa. Então não é do governo. Educação doméstica. Lá que nasce a grande história. A partir de que momento a gente pode introduzir os anticoncepcionais na vida de uma menina? Não, é aí que está a história. Tão logo ela pense em ter a relação sexual. Então, ou seja, se ela ainda nem menstruou, olha só a questão eu vou usar a sua palavra de novo, construção. Nós temos que construir essa ideia para que tão logo ela menstrue, ela esteja preparada para ela decidir o momento que ela vai ter a relação. Se eu tenho um diálogo aberto com a minha filha, ela vai sinalizar para mim, sim, ou para a mãe. E a partir daquele momento, ela tem que fazer uso da pílula, sim. Não tem contraindicações para o uso da pílula. Mas algumas meninas começam a utilizar por causa de espinha, por outras questões, né? Então isso também não tem nenhum tipo de problema. Você chamou a atenção por uma coisa muito interessante. A pílula anticoncepcional, ela não vem mais hoje só para evitar uma gestação. Ela vem também para embelezar uma mulher. Outros benefícios, Outros benefícios. Mulher que só vive caindo muito cabelo, você tem uma pílula que melhora. A mulher que tem muita secreção vaginal, você pode usar um outro tipo de pílula. A mulher que tem muito espinha no rosto, você usa um tipo de pílula. É como se fosse um embelezador também. Em relação a essas questões assim que assustam logo de início, né? Algumas meninas acreditam que a pílula, por exemplo, engorda. Então, depois que você utiliza essa pílula, pode ser que seu rosto fique mais oleoso, ou que dê espinha nas suas costas, ou até que você realmente engorde. Por que isso acontece? Por que tem tanto medo em relação a isso? Bom, você tem que entender que nós saímos de um período que só existia um tipo de pílula, tá? Que foi na década de 60. Hoje em dia, a primeira coisa que nós temos que colocar, qual é a quantidade de hormônios que tem numa pílula hoje em relação à pílula da década de 60? Para você ter uma ideia, sabe qual era a quantidade de pílulas que uma mulher tinha que tomar em relação à de hoje? Você pega 15 pílulas do seu anticoncepcional que você tem da sua cartelinha e toma de uma vez. Olha a quantidade de hormônio que as mulheres tomavam no passado. Então, primeira coisa, hoje a mulher está tomando muito menos hormônio em cada uma pílula. E dependendo do tipo de problema que ela tem, você pode usar um tipo de pílula específica. Entendeu? Por exemplo, pele oleosa tem pílula para isso, para espinha, então você pode ir separando essas coisas. Na realidade, a finalidade da pílula não é mais só esse tipo de prevenção. Não é só. Não é nem questão social, né? A finalidade dela realmente modificou. Tem outras opções hoje para a mulher. Quando uma mulher vai se preparar para engravidar, ela já passou por essa situação da menarca, ela já se tornou uma mocinha, e de mocinha ela se transforma em mulher, e a partir disso, além dos exames, né, que são super necessários, vem também os cuidados em relação, por exemplo, às DSTs, em relação à gravidez. Qual é o preparo que a gente precisa fazer também com essa mulher para que ela consiga entrar nesse novo ambiente de uma forma segura? A primeira coisa que você tem que lembrar é que nós não podemos esquecer a camisinha. Nesse período dramático que nós estamos vendo, o aumento das DSTs. Então, a primeira coisa, camisinha, porque você pode pegar, quando você inicia a sua vida sexual usando só a pílula, você pode pegar um tipo de DST que pode destruir a sua trompa e você não ter possibilidade de engravidar. Então, primeiro cuidado em quem pensa em engravidar é sempre usar camisinha. E não achar aquele velho mito que se dizia que quem toma a pílula não engravida por causa da pílula. Mentira, isso é mito. Outro detalhe, voltando à questão de engordar, de cada 10 mulheres que tomam a pílula moderna agora, em torno de 2 de cada 10 é que vão engordar. Tá? Então, é mito.
Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, mas quando a gente voltar, nós vamos voltar nessa questão aí para poder saber essa história de que quem toma pílula não engravida, quem usa camisinha que realmente não engravida, que solução que a gente vai tomar, né? Até porque a menina que toma pílula que está em casa agora deve estar apavorada. Meu Deus, estou tomando a pílula e não estou me prevenindo. Calma, que a gente vai esclarecer quando a gente voltar. E se você quiser enviar a sua participação pra gente, faz isso através do nosso WhatsApp. 92 é o código de Manaus, 98111 4512. Estou esperando pela sua participação.